Olá, amigos. Eu queria falar com vocês hoje sobre a lição da escola sabatina que eu estava estudando hoje, e eu estou com ela aqui nas minhas mãos. Eu achei um tema bem importante para falar para vocês hoje sobre algumas reflexões que eu fiz dentro da lição de domingo 8 de janeiro. A lição de hoje fala sobre a salvação, a aliança da salvação. E muitas pessoas acham que existe uma crença errada, que ela não é bíblica, mas existe uma crença de que Jesus, ao morrer na cruz para nos salvar, e isso ele fez, nós temos certeza disso, que a salvação ela é unilateral, ou seja, independentemente do que eu faça ou do que eu deixe de fazer, a salvação é para todos. E essa crença ela não é bíblica, porque a Bíblia não ensina desta forma. Jesus, a lição vem dizendo que Jesus ensinou claramente que, embora tenha morrido por toda a humanidade, muitos percorrem o caminho espaçoso para a perdição eterna. E aí a lição citou aqui a passagem de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, e eu vou abrir aqui a Bíblia para ler para vocês. Lá fala sobre os dois caminhos. Veja só como é que Jesus colocou a situação. Jesus disse assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que acertam com ela. Então você vê que o caminho para a vida eterna não é de muitos, é de poucos. Porque infelizmente muitos, a maioria das pessoas, elas acham que podem viver da forma que quiser, que Jesus vai salvá-las, mas não é assim que funciona. O caminho da salvação, o caminho e a porta da salvação, ela é estreita, ela é apertada, exige algum esforço da nossa parte. E aí a lição citou aqui várias passagens bíblicas que falam a respeito do dom da salvação em Jesus. Por exemplo, em 1 João capítulo 5, verso 13, diz ali que a vida eterna é para aquele que crê no nome de Jesus Cristo. Ou seja, a vida eterna é para os que creem. Se você não crê, não pode ter a vida eterna. Em Mateus 10, 22, diz que a vida eterna é para aquele que perseverar até o fim. Ou seja, se nós queremos, ou se nós temos o desejo de obter a salvação, nós precisamos perseverar nela. João 6, 29 diz que a obra de Deus é fazer com que nós creiamos em Jesus Cristo. Então, a obra do Deus Espírito Santo é essa. Ele vem até nós e ele vai tentar nos convencer ali da justiça, do pecado e do juízo. Ou seja, nos convencer a sermos salvos. Essa é a obra do Espírito Santo. E lá em 2 Pedro 1, versículos 10 e 11, Pedro nos traz a ideia de que nós devemos com diligência confirmar a vocação e eleição. Ou seja, nós fomos eleitos por Deus para a salvação, mas isso precisa ser confirmado. Paulo, ele entendia que a natureza da salvação ela é bilateral, ou seja, nós somos salvos pela graça, isso não há dúvidas, absolutamente, mas existe uma parte que nós precisamos fazer, ou seja, no acordo. Nós devemos cumprir o acordo. Deus faz a aliança de salvação conosco
E aí nós devemos cumprir o acordo com Deus. E Paulo falou isso, né, quando ele disse assim, olha, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso está aqui em 2 Timóteo 4, de 6 a 8, né, quando ele fala disso. Então a lição vem dizendo o seguinte: a salvação é somente pela graça, mediante a fé. Isso nós não temos dúvida alguma. Para que eu seja salvo, eu tenho que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Mas, né, Paulo disse que a coroa da justiça estava guardada para ele e para aqueles que amam a vinda de Jesus. E a coroa da justiça que espera, né, ou que esperava Paulo, que nos espera também, é a justiça de Jesus, que pela fé reivindicou para si e a qual se apegou até o fim de sua vida. Paulo. Da mesma forma, nós também precisamos reivindicar pela fé a justiça de Cristo e nos apegar a Ele. A salvação é um dom gratuito de Deus ao ser humano. Porém, ao aceitarmos este presente, também aceitamos as responsabilidades que vêm com ele. E um verso que veio à minha mente enquanto eu estudava a lição, está escrito ali em 1 João, capítulo 2, verso 6. Ali está escrito que aquele que diz que permanece nele, ou seja, em Jesus, esse deve andar assim como ele andou. Então, a salvação, vou fazer aqui um resumo de tudo que eu falei. A salvação é de graça, a salvação é pela fé, ou seja, Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas ao aceitarmos Jesus na nossa vida, ao aceitarmos a salvação que Jesus nos oferece, nós devemos andar assim como ele andou, ou seja, seguir as pegadas de Cristo, obedecer aos seus mandamentos, andar na sua santa lei. Se nós não fazemos isso, se nós achamos que eu posso ser salvo, eu fui salvo por Cristo, então eu não preciso fazer mais nada, eu posso viver da maneira que eu quiser. Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo bem difícil, onde muitas pessoas estão pregando esse tipo de salvação, esse tipo de graça, né, que a gente chama de graça barata, ou seja, uma graça que permite tudo. Não, a graça de Deus, ela não é um passaporte, né, para que a gente possa fazer o que quiser da nossa vida. A graça de Deus nos salva do pecado e não no pecado. Então, fique aí com esse versículo final aí. 1 João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Que possamos andar como Jesus. E Jesus andou fazendo o quê? A vontade de Deus. Ele obedecia aos mandamentos do Pai. Ele guardava os mandamentos de Deus. Ele vivia uma vida de santidade. E é essa vida que você e eu precisamos viver também. Se você estiver assistindo esse vídeo, né, que você grave essa mensagem no seu coração e compartilhe com outras pessoas. Eu achei importante trazer essa mensagem para você hoje, porque eu estava aqui estudando a minha lição e falei assim, nossa, que mensagem importante que eu preciso compartilhar com aqueles que me seguem aí nas redes sociais. Então, assim, andar como Jesus andou, seguir as pegadas do Mestre. Queria orar com você agora. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, meu Deus, por ter colocado esta mensagem no meu coração nesta manhã. E assim como o Senhor um dia morreu na cruz para me salvar, que o Senhor coloque na minha vida o desejo de andar como Jesus andou, de seguir as pegadas do meu Mestre.
Abençoe, Senhor Deus, esta pessoa que está assistindo este vídeo e que ela também sinta esse desejo no coração de andar nos passos de Jesus. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém.